Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trazendo para vocês mais um vídeo com algumas informações desse pré-jogo do Corinthians aí, pela estreia na Sul-Americana contra o Huracan. O jogo esse acontece na Neoquímica Arena aí, o time vai jogar em casa na estreia. Sempre para vocês um cortezinho aí de jogo aberto com algumas informações desse pré-jogo aí. Temos duas notícias não muito boas aí para a escalação do timão, né? Rodrigo Garro aí, que vem sentindo dores, talvez não jogue. E também o Hugo Souza talvez não jogue nesse jogo aí, como não jogou também na estreia do Brasileirão contra o Bahia. Então, trouxe informações para vocês, vamos acompanhar juntos aí. O CT do Corinthians e não tem uma notícia boa pra você não, Ronaldo. Não. Herreiro pra você. Hoje é dia 1º de abril, hein? Não, mas é 1º de abril, é verdade, é mentira, é pegadinha. Vai contando tudo, hein? Vamos nessa então, Rê. Bom dia, Ronaldo, Edu Dracena, Cicinho. Que honra estar com vocês aí no estúdio. Estamos num sol aqui de 30 graus, sol a pino, meio-dia aqui na frente do CT do Corinthians. O Ronaldo tá todo serelepe aí, né? Dando risada, campeão paulista e tudo mais. Só que esquece essa história de 1º de abril. Informações que a gente traz agora são verídicas, fidedignas, e a gente vai falar para quem está em casa como estão as situações de Rodrigo Garro e Hugo Souza. Vamos começar pelo meio-campista, que já vinha sofrendo com o joelho direito, inchaço no joelho desde o ano passado, ficou fora dos primeiros jogos dessa temporada, e o que temos é que o meio-campista não está aqui no Brasil, não está aqui no CT Joaquim Grava. O Garro está em Madrid, na Espanha, para um tratamento inovador, de acordo com o Corinthians, para tentar resolver aquela tendinopatia patelar no joelho direito. O que seria isso? Uma tendinite no joelho, né? Uma inflamação no joelho, e por causa desse problema, ele segue fora do Corinthians por tempo indeterminado e vai passar uma semana na Espanha, já está em Madrid, numa clínica de recuperação, certo? Então, Garro fora por pelo menos 2 semanas. Agora vamos para outro jogador que não vinha sendo um problema, só que já tinha dado algumas declarações que preocupavam o torcedor corintiano. Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, já tinha dito que atuou nas últimas partidas do Campeonato Paulista com dores na coxa, com incômodos na coxa, e de acordo com o que apurou a ESPN, a gente conseguiu também falar com alguns integrantes do Corinthians, ele tem uma lesão na coxa e vai desfalcar o timão, não só nessa primeira partida contra o Huracan, mas provavelmente na sequência do Campeonato Brasileiro. Ainda outros exames vão ser feitos, mas Hugo Souza, de acordo com a ESPN, está fora do compromisso diante do Huracan. Então, 2 problemas, 2 baixas para o técnico Ramon Dias, que vai disputar mais uma Copa Sul-Americana, né? O Corinthians chega para a 10ª participação na competição sul-americana, não tem nenhum título. Ano passado parou na semifinal, perdeu para o Racing na semi, depois de uma derrota na Argentina, com o próprio Ramon Dias no comando técnico. Quer pelo menos terminar com uma boa notícia, Rê? Yuri Alberto, que saiu na partida contra o Bahia do intervalo com dores no ombro e também no joelho, ele treinou normalmente ontem e deve ser titular para esse confronto de quarta-feira, amanhã em Itaquera, contra o Huracan. Importantíssimo duelo de Copa Sul-Americana, sem 2 jogadores, hein? Garro e Hugo Souza. Lucas Herreiro, você chega que nem um tsunami contando isso, o Ronaldo não estava preparado. Não estava preparado, mas no jogo, na final também, contra o Palmeiras, ele ficou um tempo no chão. E o pessoal começou a falar que era cera por causa do jogo. E muitas vezes você vê a lesão, ela aparece, muito tiro de meta que ele cobrou também. Então acho que foi isso que ele sentiu, essa sobrecarga, né? Porque esse começo de ano, todo mundo sabe, a gente sabe que passamos por isso. Era a época que a gente mais adorava, né? De ficar fazendo trabalho físico. Então, de repente, ele não foi só poupado contra o Bahia. Já não poderia estar também no gol do Corinthians mesmo. É sobrecarga, só pode ser, porque começo de temporada é assim, o goleiro sofre muito com exercícios que tem que ser feito, tático, de reflexo, de agilidade. E muitas vezes você não pode abrir mão de um treino desse. Então você tem que treinar dessa forma. E pro jogo, acho que ele já estava sentindo. Aí, você tá preparado de sair de cadeira de roda? Eu? Ele já tá assim já, meu? Bebedo. O problema do Corinthians não é nem os desfalques. O problema do Corinthians é a hora que ele ouve o lá que tá. Assim já, meu? Vocês viram a festa. Ele ouve o que tá, aí acabou. Pela televisão. Vocês vão participar da volta olímpica aqui, Bebedo. Falou em espanhol, acabou. Não, falou em espanhol, o Corinthians passou ali na Polícia Federal. Você ouviu o que o Cicinho falou pra você? Eu gosto assim, menina. Você ouviu que ele disse que só escutou o quê, Cicinho? Olá, que tal? E só passou um pedágio. Não está bem. Aqui passou um pedágio também,
tem que jogar vôlei. Vai. Ai, eu tô gostando disso. Vem comigo. Lucas Herrero acompanha o dia do Corinthians essa terça-feira. Amanhã tem estreia na Copa Sul-Americana diante do Huracan em casa, né, Rona? Mas que dia hoje, hein? Vou te falar, hein? Mentira, tem perna curta, não sei, o doutor já falou isso aí hoje pra mim. Eu não sei mais que é um 1º de abril muito louco, mas o Corinthians só joga amanhã pela Libertadores. E, Lucas, pra quem não acompanhou o programa antes, você trouxe 2 notícias que não são nada agradáveis pro torcedor corintiano. Com certeza, Rê. Um beijo para todo mundo que está no estúdio. Agora esse debate recheado. Vamos lá, começando com as informações que não são nada boas para o torcedor corintiano. Rodrigo Garro está na Espanha, tratando daquele problema que ele tem no joelho, um problema crônico desde o ano passado, portanto vai ficar em Madrid com um tratamento inovador, de acordo com o próprio Corinthians, até a próxima semana e fica fora por pelo menos 2 semanas. E a outra informação importante é com relação a Hugo Souza, informação que a gente conseguiu apurar e confirmar. A ESPN trouxe primeiro que Hugo Souza fica fora da partida contra o Huracan nessa quarta-feira pela estreia da Libertadores com uma lesão na coxa. Ainda não se sabe se ele consegue voltar dentro de um mês. Então, por isso que preocupa bastante a situação do arqueiro corintiano, que foi importantíssimo, o grande nome, a grande figura desse Campeonato Paulista, do 30º título estadual do Timão. E aí o Ronaldo tá tranquilo, né? Campeão paulista e tudo mais, só que prestem atenção porque as próximas 2 semanas do Corinthians vão ser recheadíssimas e com grandes decisões. Além, é claro, do confronto de amanhã contra o Huracan, que inclusive tem uma derrota apenas em 11 jogos do Campeonato Argentino, não perde há 2 meses e só levou 4 gols em 11 jogos. O Corinthians no fim de semana tem mais um confronto em casa contra o Vasco e aí depois, Rê, na próxima semana, no meio da próxima semana, enfrenta o América de Cali na Colômbia. O América é o atual líder do campeonato colombiano, com apenas 2 derrotas também no campeonato local. E na sequência tem um derby, só isso, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então 4 jogos em sequência, muito, mas muito difíceis. E para fechar e passar para vocês estão falando de técnicos de seleção brasileira, o Olé, viu, Ronaldo? Sugeriu o Ramon Dias na seleção brasileira. O que você acha disso? Diário Olé, o principal jornal esportivo da Argentina. Tá querendo o Abel fora do Palmeiras? O Olé quer o Ramon Dias fora do Corinthians. Olha, vou te falar o que ele fez com o Corinthians aí, com esse título que ele amassou aí em cima do Palmeiras, que estava numa sequência. Elogiando quem te viu, quem te vê. Eu tenho que elogiar. Amassou. Eu tenho que largar esse clubismo, Renata, e elogiar as pessoas que fazem o Largar o clubismo. Preciso largar esse clubismo. Nos 2 jogos. O doutor não é psiquiatra. Calma, Ronaldo. Não, agora o Corinthians teve 2 notícias muito ruins. Nossa o articulador do time, o Garro, e o goleiro sensação, que é o cara que tá em destaque mesmo, que é o Hugo Souza, fora por alguns jogos. Isso com estreia na Sul-Americana. O corintiano não tem sossego. Nós estamos falando do dia 1º de abril. 1º de abril já veio o quê? Lesão e salário pra pagar. Pelo amor de Deus. Pagaram o salário hoje. Fechou um mês, a gente não consegue comemorar o título direito. Ó o Edu. Agora já vinha sanhaca. Ó o Edu. Pagaram o salário hoje. Quem pagou? Corinthians. Ó, 1º de abril. Você já foi zoado no 2º dia do Edu no programa, ele já zoou o Ronaldo. Você já tá voando, eu vou cortar a cabeça aqui no programa também. Pegou pilha, hein? Pegou pilha. Ele e o doutor, os 2 agora. Olha, os 2. Aí o outro aí tinha que ter salário. Tá bom. E vocês tá tudo certinho, E né? é hoje que o Corinthians amassou o Palmeiras no jogo, na final. Aonde? É. Lá no porcódromo de vocês, um chute na no nossa gol, casa. rapaz, um chute no gol. Amassamos vocês lá. Pelo amor de Deus. Vocês ficaram sem saber o que fazer. Rapaz. E chegou aqui, pra chegar em Itaquera, deixaram a radial toda cheia de fralda. Mas você ficou nervoso com essa notícia, sem Garro e sem o Hugo Souza. Não, mas eu não tenho culpa. Agora ele olha e vai dizer que eu tenho culpa. Me chama a menina da internet, porque deixa eu falar pra A você. menina da internet não é médica. Médica é o doutor Você tá de branco. Marco Aurélio. Doutor Osmar. Mas a roupa tá, né, tá sujeirinha. Hoje eu não posso curar suas feridas, Parece apesar que da roupa vocês vão lá, branca. parece que você, parece que a imprensa vai lá cutucar pra ver. Aí tem com uma unha encravada. E a lesão não vai jogar mais. Ô, Rona, mas se você fosse como eu tô feliz. enfermeira, Gente, ganhei. tá de enfermeira hoje. Invicta, fui campeã gaúcha este sim, ano, para gaúcha lembrar. lá. E é isso, A tá mamãe ótimo. não Já falou. tem o título, tá tudo bem. Fomos vice-campeões gaúchos. Fomos. Vice? Campeões gaúchos. Vice é ele.
E a mamãe Leila deu os parabéns pro Inter. Falou, olha, paga aí, hein? Mamãe Leila foi bem. Imagina uma também. enfermeira assim, pai. Deus do céu, Senhora Aparecida. Posso falar uma coisa séria, Falar o gente? jogo. É que Sul-Americana e Libertadores é outro departamento. A gente só olha primeiro para os times do Brasil, começa a imaginar que o Brasil vai dominar. Na Sul-Americana, nos últimos 6 anos, sabe quantos títulos o Brasil teve? Em 2021 com o Atlético Paranaense. Então, a gente nada de braçada na Libertadores, mas na Sul-Americana não. Chegou a hora, né? Tem um timão lá agora, né, bebê? É a Série B. Mas tinha ano passado também. Tinha? Só que o Racing eliminou. Fomos garfados ano passado. Esse ano aqui nós vamos com tudo. Garfado por quê? O quê, meu? Contra o Racing não tinha falta pro Corinthians. O Ronaldo Só falou que tinha foi falta pros estratégia. caras. Não tinha falta pro Ó, Corinthians. o Ronaldo falou Tinha o Daronco pro Racing. O Daronco... Daronco. pelo fato do Corinthians não ter a Sul-Americana, foi estratégia ir pra Sul-Americana pra conquistar esse título. É o único título De novo? que falta pro Corinthians, foi o que ele me falou. Pode ser que conquistando a Sul-Americana, vá até pro Mundial, né? Que vocês já foram uma vez. Os caras estão querendo que nós vamos lá, mas nós vamos estudar. Não, mas Sul-Americana não dá Mundial. Mas do Corinthians Não, vai. nós Corinthians ganhamos. vai, já foi. Foi como Nós atual ganhamos. Tem campeão time- brasileiro. Tem time que acha que tem mundial e não tem. Ele tá achando que vai convidado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem a situação de Yuri Alberto, que saiu no intervalo do jogo contra o Bahia, se queixando de dores. A gente vai falar sobre o problema crônico de Rodrigo Garro, afastado por um tempo para tratar a sua situação do joelho. E uma semana decisiva, hein? Pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Como que ele chegou no Corinthians, o que ele pretende a partir de agora, tudo que ele está vivendo, né, nesse momento. Tá muito bacana a entrevista, tá lá no canal do Denilson Show. Vou deixar o link aqui na descrição, inclusive, para vocês poderem acompanhar esse bate-papo, beleza? Vamos lá, porque o Ranieri vai jogar na quarta-feira diante do Huracan pela Copa Sul-Americana, um jogo que já se mostra importante. Quando eu falo semana decisiva, vocês devem estar me achando louco, né? Porra, Chico, peraí, o time acabou de ganhar o Campeonato Paulista, aí você vai para uma semana aí que você tem a primeira rodada na Copa Sul-Americana e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como assim uma semana decisiva? Eu explico. Primeiro, são 2 jogos em casa, tá? Que o Corinthians tem. Quarta-feira contra o Huracan, Sul-Americana, 7 da noite. E no sábado, diante do Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileirão. Vamos falar do Brasileiro, tá? Que o Corinthians pega o Vasco no sábado, depois de um jogo pela Sula. Ok, os 2 jogos em casa, você não tem uma logística, não tem uma viagem, isso já é interessante. O Corinthians vem de um empate fora de casa contra o Bahia utilizando reservas. Quando a gente imagina o Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro, porque eu imagino que o Corinthians faça uma campanha muito diferente da dos últimos anos e que consiga, claro, dependendo da gestão que faça nos outros torneios, chegar com força para disputar as primeiras posições durante quase toda a competição. Eu imagino que o Corinthians possa ser esse time. No segundo jogo, esse jogo em casa, quando você empata fora, você tem que confirmar dentro de casa. Vencer fora de casa é um ponto fora da curva para quem quer ser campeão. Eu entendo o contexto desse primeiro jogo diante do Bahia, que era difícil, primeiro porque o Bahia é bom time, segundo porque você está com o cansaço da ressaca do título, cansaço de data FIFA de alguns jogadores, precisando poupar, tá com reservas, jogo em cima de jogo, eu entendo tudo isso. Então o empate foi um bom resultado sim, mas precisa confirmar em casa. Ainda mais contra o Vasco, que é uma equipe que não vai disputar a mesma coisa que o Corinthians. Então tem uma necessidade já de vitória no sábado. Porque não dá para você esperar para pontuar. Não dá para nem pensar com empate dentro das pretensões que o Corinthians tem na competição. Não dá para pensar em empatar. Tem que ganhar esse jogo do Vasco da Gama. Aí antes você tem a Sul-Americana. Aí você deve estar pensando, poxa, mas é só a primeira rodada. Não. A Sul-Americana é o seguinte, gente. Classifica apenas um. O segundo, ele até vai para um playoff junto com os terceiros melhores da Libertadores, né? Tem um cruzamento em 2 jogos para que ele chegue nas oitavas. Então, de forma direta para as oitavas de final, é só o primeiro da Copa Sul-Americana. Só que o Corinthians, os 2 últimos jogos do grupo, ele joga fora de casa. Então, o Corinthians precisa chegar lá já com uma situação bacana. Só que só passa um, tá? Então ele precisa confirmar, especialmente nos jogos que tem em casa,
diante do seu torcedor. Então, é uma decisão, gente. Já é uma final nessa quarta-feira diante do Huracan. Precisa ganhar para começar a ter uma vida um pouco mais tranquila. E é por isso que, né, essa vida do Corinthians não é fácil. Você já tem uma necessidade de vitória em 2 jogos, um na quarta, outro no sábado. É maluquice, eu sei disso, mas é a vida. É o Corinthians, é a cobrança, é a exigência, é o sarrafo alto, não tem jeito. O resultado agora, ele se impõe. E aí, a gente está tentando projetar uma escalação aí para quarta-feira. Eu, nessa terça-feira, faço mais um vídeo aí para vocês, para atualizar vocês aí de uma prévia aí do que deve ser esse time diante do Huracan, mas já tem algumas novidades, como, por exemplo, o Yuri Alberto, que foi o único titular que foi para Salvador, né, para começar o jogo, até acho que de uma forma indevida, na minha opinião. Descansa o Yuri é fominha. O médico tem que chegar para ele e falar assim, irmão, para um pouquinho. Né? É o cara que mais joga, eu sei que ele quer fazer gols, ele quer ser artilheiro e tal. Já preservou todo o time, mas ele foi. Se queixou de dores no ombro, aquela coisa toda, saiu no intervalo, mas pelas informações nessa segunda-feira, não preocupa, já treinou normalmente, porque o Yuri é um cavalo, né, cara? Ele dificilmente sente alguma coisa. Ele, quando sente, às vezes joga com dor no ombro, eu sei disso. Mas às vezes os caras têm que dar uma chegada nele, irmão, esse jogo não vai. Enfim, ele foi, sentiu dores, já tá recuperado, tá tudo certo, então o Yuri Alberto deve jogar nessa quarta-feira diante do Huracan. Agora, Rodrigo Garro me preocupa. E preocupa o Corinthians. Não é novidade para ninguém que o Garro tá jogando no sacrifício, até por isso o desempenho dele em 2025 não é dos melhores. É claro que você não pode abrir mão de um jogador como ele, por isso ele jogou o derby, e revelou o Emiliano Dias na entrevista coletiva pós-jogo, um relato muito forte, né, cara? De que o Garro, ele sai mais cedo do treinamento na véspera, com dores no joelho, não consegue caminhar, segundo o Emiliano, ele não conseguia caminhar. Eles prepararam uma outra equipe, chegou no dia do jogo, no dia seguinte, o Garro mandou uma mensagem pro Emiliano e disse, eu vou jogar, nem que seja o último jogo da minha carreira. Porra, cara, isso é emocionante até, isso é fortíssimo de um cara que estava muito envolvido. Era uma final contra o maior rival, um jogo importante para o clube, e o cara fala isso pro técnico, o técnico disse o seguinte, cara, como é que eu não vou botar esse cara no jogo? O cara que me diz isso, eu jogo nem que seja o último jogo da minha carreira. Pá! Pô, isso pega, hein? Tá maluco. E aí, o Garro joga, só que a maneira como ele joga, cara, ele deu uma entrevista pra ESPN, que eu até peguei umas aspas aqui, que inclusive, nessa entrevista, ele revela que vai parar. Ele vai ficar afastado para finalmente tratar essa lesão, essas dores, esse problema crônico que ele tem no joelho, que se arrasta desde o ano passado. Não será feita nenhuma cirurgia, mas isso pode demandar até um tempo maior, né, de recuperação. Eu só acho que o Corinthians realmente tem que resolver essa situação, seja num procedimento cirúrgico ou não, mas que resolva, para que o Garro pare de sofrer e para que ele esteja a pleno, nem que ele pare por 1, 2 meses, não sei, para retornar e enfim, nem esteja 100% para poder entregar o futebol que a gente conhece. Olha o que ele disse. Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo. Não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho. Tem muita agulha ali. Muita infiltração, cara. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa, tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente. Estou muito motivado com o que a gente tem por jogar. Afirmou o Garro para ESPN. Sobre a final. Olha o que ele disse, gente. Coloquei anestesia para jogar. Não foi nem infiltração, anti-inflamatório. Ele teve que anestesiar o joelho. Olha que loucura. Senão eu não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco que poderia acontecer, sentir muita dor e ter que suportar. Durante o jogo, eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo. Uma final, o derby, é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar do jeito que for. Que loucura. Ele estava realmente muito afim, jogou anestesiado e realmente tem que resolver. É isso aí, fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje, com 2 cortes aí, né? Um corte do jogo aberto e um cortezinho do Chico Garcia. Todo o crédito ao jogo aberto, Chico Garcia aí, né? Com algumas informações a respeito do Corinthians contra o Huracan aí, nesse pré-jogo. Jogo que acontece amanhã às 19 horas na casa do Corinthians. Timão que vem com 2 desfalques importantíssimos aí para esse jogo, né?
que é o Hugo Souza aí com dores musculares, e o Rodrigo Garro, né? Já vemos aí que vem sentindo dores há um tempo já. Ele tá na Espanha, né? Vai ficar aí umas 2 semanas sem jogar no Timão, infelizmente, né? Jogador muito importante pro Corinthians, o Rodrigo Garro, né? Um meio armador ali muito importante. E o outro jogador também que é muitíssimo importante, que é o Hugo Souza, que é o nosso goleirão, que fecha tudo ali, pega pênalti e tudo mais. Então, esses dois desfalques importantíssimos aí, o Corinthians vai ficar aí, pelo menos aí o jogo contra o Huracan. E eu acho também contra o Vasco, os dois não devem jogar. Talvez o Hugo Souza volte contra o Vasco aí, mas se esse próximo jogo acontece amanhã, às 19 horas aí, eu acho que vai ficar com esses dois desfalques. Então, o Corinthians tem que se desdobrar aí para poder fazer esse jogo amanhã contra o Huracan. Dois jogadores importantíssimos que agregam muito valor ao time do Corinthians, vão estar de fora desse jogo de amanhã. O Ramon Dias vai preparar alguma tática ali, poder colocar o time de volta aí, né? Colocar seu time todo titular, com força máxima para esse jogo e superar esses dois desfalques aí. Então, no jogo que aconteceu aí agora contra o Bahia, já não tinha o Hugo Souza nem o Garro, e o Timão conseguiu empatar com seu time reserva ali, né? O substituto do Hugo Souza, ele defendeu muito bem. Então, é fazer esse mesmo desempenho aí desse goleiro reserva no próximo jogo contra o Huracan. E o Igor Coronado ali substituindo bem o Rodrigo Garro ali. E o resto do time todo titular com força máxima para esse jogo de amanhã aí contra o Huracan. Em breve, trazendo para vocês uma provável escalação. É só vocês se inscreverem aqui no canal que vocês vão ficar de olho em tudo que eu trago para vocês sobre o Corinthians. É só vocês se inscreverem, não se esqueçam. Deixa o like no vídeo também se gostaram do vídeo. Eu gostaria que você deixasse nos comentários o palpite de vocês para esse jogo do Corinthians amanhã contra o Huracan. Meu palpite é 1-0 aí, gol de Yuri Alberto. Yuri Alberto, por sinal aí, que vai saiu no jogo contra o Bahia, ele foi substituído, né? Sentindo um pouco de dor no ombro aí, mas já está treinando pelo Timão e vai entrar contra o Huracan sim, né? Não foi nada demais, só sentiu umas dores no ombro. Estava um pouco lesionado, mas vai entrar contra o Huracan amanhã. Então, meu palpite é 1-0 com gol de Yuri Alberto. Deixe vocês no comentário também qual o palpite de vocês para o jogo de amanhã. Esse foi o videozinho de hoje pra galera, vocês aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!